Olá, meus queridos irmãos, amigos, boa tarde, que a graça e a paz de Cristo alcance o seu coração, o seu lar nesta tarde. Sejam bem-vindos, ok? Vamos louvar o Senhor cantando "Vem desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa". Só de ouvir a sua voz e de sentir o seu amor. Se os medos se vão
minha fé é provada. Você possa romper em fé. Amém? Obrigado, Rubens. Rubens vai ter que ir para tocar numa igreja daqui a pouco. Deus abençoe lá. Muito bem, queridos. Muito bom estar com vocês. Vale a pena compartilharmos, né, esse momento de comunhão com Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. E a minha oração desde já, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Você que está lá do outro lado, né, no outro estado, nós temos pessoas que lá nos Estados Unidos, né, nos ouve, nos assiste. Um abraço a esses queridos, como também os de Ubatuba, os de Minas, São Paulo e outros estados. Vocês me perdoem porque é muitos para eu lembrar, mas o prazer é imenso de compartilhar a palavra do Senhor. Mesmo não mais estando na direção de igreja, de ministrando, mas o Senhor e a sua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ele nos concede esse momento aqui na minha casa, no meu lar, adentrar ao seu lar e juntos estudarmos a palavra, juntos aprendermos a palavra, juntos muitas vezes chorarmos juntos, outra hora sorrir, né? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, que esta tarde seja uma tarde diferente de todas as outras, porque Jesus se faz presente conosco. Amém? Nós terminamos de cantar sobre a fé, rompendo em fé. E o texto que vamos ler como devocional agora é o Salmo 125. Salmo 125. Para eu e você rompermos em fé, é necessário que a minha fé, que a sua fé seja inabalável. Vivemos dias difíceis, vivemos momentos de tensão, vivemos muitas das vezes inseguros ao sairmos da nossa casa, ao trabalho, à escola, não sabemos o que nos espera, mas uma coisa eu sei,
que você deve saber que a nossa fé em Cristo Jesus, no Deus que controla o mundo, ela possa ser inabalável. Aconteça o que acontecer conosco, mas nós possamos estar firmados na palavra. Por isso que a palavra de Deus, no Salmo 125, diz-nos o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los a o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel, paz no Brasil e no mundo inteiro. Amém. Que Deus seja abençoado e que esta palavra nos fortifique. Vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir para a Lina, que está orando, a minha esposa, a Lina, vai orar. Senhor, nós agradecemos pelo dia de vida, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de te conhecer e nos deu também, Senhor, o dom da fé, o dom para crer em Ti, Amém. para ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Amém. Queremos, ó Deus, nessa tarde, pedir que o Senhor esteja abençoando, Sim. esteja, Senhor, assistindo a cada pessoa que olha para Ti com Amém. confiança, Senhor, e espera em Ti segurança e refúgio. Amém. Por favor, Pai, esteja conosco e abençoa-nos com a palavra. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, Lucas era médico, amigo de Paulo, e ele escreveu também sobre o ministério de Jesus Cristo. No capítulo de número 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10 em diante, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo ensinando na sinagoga. E há algo muito interessante que aconteceu nesse sábado, enquanto ele ensinava. Nós temos aqui o título na minha Bíblia: A cura de uma enferma. Uma mulher enferma. Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. Vendo-a Jesus, chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois,
nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Então veja quão interessante é, né? Essa passagem. Quão oportuna ela é para nós também nos dias de hoje. E a gente gostaria de compartilhar com vocês sobre vidas encurvadas. Numa linguagem mais antiga do meu tempo, quando a gente via uma pessoa assim, a gente chamava a pessoa corcunda. Ela ficava, né, não consegue olhar para frente, não consegue levantar, né, a sua cabeça, enfim, é muito difícil. Eu creio que vocês já depararam com pessoas assim. Nós temos também na atualidade, não só pessoas corcundas, né? Nós temos outras pessoas com outras dificuldades, outras doenças que muitas vezes lesa a mão, né? Lesa o braço, ora dificuldades manquitolando, né? Faz lembrar Jacó quando lutou com Deus e dali em diante manquitolou, né? Passou a ter dificuldade para se locomover. Então a gente vê muitos casos assim, né? Mas vamos ver o que nós podemos aprender, né, neste texto dessa tarde. Queridos, é muito comum hoje em dia, né, a busca pela saúde, pela boa aparência, predominam quase em todas as sociedades. Essa busca, né, pela saúde, essa busca pela formosura, né, essa busca de estar assim mais talentoso, aparentemente, né? Então essa busca, entretanto, tem sido a causa de muitos dissabores e levando muitas vezes as pessoas a terem suas mentes cansadas, né? Desejam revitalizar os músculos, né? Por isso que a gente vê as academias, né? E outras coisas mais. Não que eu seja contra, tá? Mas é importante lembrar, jovens, né, cheios de vida, mas pressionados pela exigência do mercado, a exigência da mídia, né? Muitas dessas moças, desses moços, e procuram essas coisas. E isso, entretanto, não ocorre apenas com os modelos, né? Com as atrizes. Vemos pessoas se desgastarem para cumprir um papel tão fugaz, né? Preocupado com a aparência. E elas se esquecem de que precisamos de uma coisa muito importante, o que é? Da graça de Deus para manter a saúde em todos os seus aspectos. Então é importante vislumbrar isso, né? Perceber isso. Ninguém consegue manter equilíbrio vital dependendo unicamente das práticas oferecidas pela ciência. Quero dizer, não se trata de desfazer o auxílio disponibilizado pela medicina, não. Ele pode, a medicina pode e deve ser considerado, mas não podemos negar que, sem o socorro de Deus, o homem possui dificuldade de superar os momentos que amargam, que exasperam, né, o seu espírito. É que muitas pessoas se perturbam, muitas vezes, por algumas coisas que acontecem no seu corpo. E isso rouba-lhe, muitas vezes, o sossego, rouba-lhes a paz, né? Fica preocupado. Então, queridos, o objetivo da nossa reflexão nessa tarde, né? O objetivo
levar o povo a uma dependência forte de Deus. Você precisa de Deus em todas as circunstâncias, tanto na alegria como na dor. Muitas pessoas não se conformam pelo cabelo que tem, outros pela cor dos olhos, né? Outros pela pele, né? Que é escura porque é clara, outros que são meio amarelos, né? Muitas pessoas têm esse tipo de dificuldade, mas não deveriam ter. Deus ama você do jeitinho que você é. Deus te fez assim e assim Ele vai abençoá-lo. Então eu quero repetir que o objetivo dessa reflexão nessa tarde é levar o povo a uma dependência total de Deus. É importante você, né? É importante que eu, que nós, né? Possamos sentir que só o Senhor tem poder para corrigir a existência. Só o Senhor pode corrigir a nossa existência. Lembre-se que a verdadeira vida só tem sentido quando vivida na presença de Deus. Quando a gente vive na presença de Deus, a gente aceita a gente como a gente é. Perfeito ou com defeitos. Ninguém pediu para nascer assim, vamos dizer. Mas acontece, né? Por várias circunstâncias. Mas o importante é compreender. Eu admiro muito aqueles moços, aquelas moças, né? Aquelas crianças que disputaram a Olimpíada há poucos dias. Uns sem braço, outros sem perna, com vários tipos de dificuldade, aqueles cegos, né? Jogando bola. Enfim, quanta coisa. E quanto aquelas pessoas puderam ensinar o mundo inteiro que eles são capazes, que eles podem ser felizes. E muitos deles obtiveram esse privilégio, ganhar as suas medalhas por esforço, por dedicação, por esforço da família e por reconhecer que Deus pode todas as coisas. Então, isso é muito importante. E por isso que nós vemos o texto de Lucas capítulo 13, que nos conta então a história da mulher que sofria da coluna. A Bíblia, como sempre, não menciona muitas vezes o nome da pessoa, de onde era, qual família, né? Mas o importante é lembrarmos que uma razão é que qualquer um de nós podemos ocupar o seu lugar, né? O seu lugar. Ter ou ser, muitas vezes, corcundo, né? Ou ter esse problema. Qualquer um de nós não estamos isentos. Problemas de colunas são hoje tão comuns que poucos se dão ao trabalho de reclamar desse incômodo, que parece fazer parte do nosso cotidiano. Há muita gente travada, preste bem atenção nisso, há muita gente travada que não consegue movimentar-se livremente. Não só por causa da coluna, tá? Mas vamos ver aqui outros aspectos. A história da mulher mencionada nesse Evangelho de Lucas, meus queridos, destaca 3 aspectos relevantes. Primeiro, se refere a uma história de sofrimento e ao mesmo tempo de alívio. 18 anos ela sofreu com aquela enfermidade de um espírito mau que a deixou, né, daquela forma. A deixou olhando sempre para baixo, não podendo olhar de frente, ver as pessoas, né? Imagina a dificuldade daquela mulher. 18 anos. E uma coisa interessante, ela era uma serva, ela vivia na casa do Senhor, né? Ela estava na sinagoga, e ali onde estava Jesus. E era muito comum naquele tempo, na sinagoga, primeiro os homens, depois os meninos, aí lá atrás sentavam as meninas e as mulheres. Era muito comum isso. Então veja bem, que coisa interessante. Aqui, o primeiro se refere a uma história de sofrimento e alívio. Há 18 anos ela tentava, sem sucesso, ver-se livre de uma dor constante e insuportável. Mas um dia, no entanto, aquela mulher experimentou o toque de quem tem poder para curar todas as doenças. Nem tudo estava perdido para aquela mulher. Um dia,
Jesus a achou. Que coisa maravilhosa. O segundo aspecto mostra a dureza da lei, em contraste com a força da graça de Deus. Segundo a lei, nenhum trabalho poderia ser realizado aos sábados, pois era o dia de descanso. Portanto, a inflexibilidade imposta pelos homens quanto ao sábado condenava até mesmo a cura, pois era considerada um tipo de trabalho. Por isso que aqueles homens apelaram, por isso que aqueles homens reclamaram, né, da atitude de Jesus. Como é que pode Jesus curar no sábado? Então essa era a lei, o costume da época. Não poderia. Mas Jesus, o que aconteceu? Jesus, no entanto, mostra que a graça de Deus supera a força da lei dos homens. Mostra que qualquer dia é oportuno para que o Senhor se manifeste. Uma grande lição aqui. Nós estamos vivendo dias difíceis, né, politicamente falando. Nós estamos vivendo situações complicadas e muitas vezes nos perturba, muitas vezes rouba-nos nosso sossego, muitas vezes trava-nos, como pai, como filho, como esposa, como patrão. A gente fica travado, o que fazer? Mas, queridos, nós temos Deus. Como a gente sempre diz e coloca, Deus está no controle de tudo. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê todas as coisas. Portanto, tranquilize o seu coração, né? Confie em Deus. Vou repetir aqui. Jesus, no entanto, mostra que a graça de Deus supera a força da lei dos homens. Mostra que qualquer dia é oportuno para que o Senhor se manifeste. Então, confia em Deus. Leia a sua palavra. Viva por Ele. E a graça de Deus nos basta, como diz o apóstolo São Paulo. A graça de Deus nos capacita a suportar, a passar cada dia. Já estamos em setembro, quase já terminando setembro, adentrando, né, praticamente aí para o Natal. Então tudo passa rapidamente, como diz o salmista Davi, tudo passa rapidamente, nós voamos. Poxa vida, eu já estou com 71 anos, há pouco tempo eu era menino, né? Então veja como é interessante, mas a graça de Deus nos capacita. Em terceiro, o aspecto refere-se à insensibilidade dos homens, né, das autoridades ali na sinagoga, e a humildade da mulher. Então a insensibilidade dos homens e ao mesmo tempo a humildade da mulher. Ela não perdia um encontro na sinagoga, sempre estava presente, independente do estado dela. Imagina ela adentrando a sinagoga, né? Imagina ela adentrando a igreja, vamos dizer assim, ao templo. Muitas pessoas ficavam olhando, ou quem sabe, lamentavelmente hoje em dia, muitas pessoas não sentam perto de uma pessoa desse jeito, infelizmente, né? Ignoram a pessoa. Há aqueles que até dizem, lá vem a mulher lá, corcunda, olha lá, ó. Né? Lamentavelmente a gente vê essas coisas acontecendo, não só naqueles dias, mas aqui, né? Os responsáveis pelos serviços da sinagoga mostravam-se alheios à dor dela. Para eles, o importante era que estava escrito. No entanto, a mulher superou todos os obstáculos e com humildade obteve o quê? O favor de Jesus. Obteve a graça de Jesus. Obteve o cuidado de Jesus. Obteve o amor de Jesus. É isso que Ele faz com você agora. Eu não sei como você está, como está a sua casa, o que se passa no seu coração, na sua mente, mas Jesus pode lhe ajudar. Um fato interessante é que aquela mulher havia circulado pela cidade durante 18 anos, carregando seu fardo de dor. Era conhecido por sua postura encurvada, né? Fazia parte do cenário, da paisagem, e por isso mesmo não chamava mais a atenção de ninguém. O povo se acostumou com ela, essa foi a grande verdade. E ainda hoje, queridos, há pessoas mais conhecidas por seus defeitos que pelas suas virtudes. Habituamo-nos a vê-las mancar, a arrastar-se, a andar encurvadas, e não movemos uma palha sequer para ajudá-las.
com este pano de fundo, então, queridos, vamos analisar esse texto e extrair algumas lições práticas, né, para a minha vida, para a vossa vida. Naquela época, né, na época de Jesus, os costumes e os direitos sociais eram bem diferentes. As mulheres eram obrigadas a ocupar os últimos assentos. A mulher descrita por Lucas era uma frequentadora assídua da sinagoga, sem, no momento, despertar nenhuma atenção. Ela tão pouco esperava das pessoas uma reação diferente. Naquele sábado, né, porém, ao ocupar o seu lugar nos fundos da sinagoga, como de costume, alguém a identificou. No versículo 12 do capítulo 13, diz o seguinte: vendo-a, né, quem que identificou? Vendo-a, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre da sua enfermidade. Impressionante, né? Arrepia a gente. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Você pode acreditar nisso, agora, nesse instante. Deus pode livrar você de quaisquer circunstâncias que perturbam a sua alma. Basta crer, né? Então veja bem que essas palavras são maravilhosas. Vendo-a, versículo 12, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus pode livrar você nesta tarde. Ela tão pouco esperava das pessoas uma reação diferente, mas naquele sábado Jesus a libertou. Jesus ensinava em muitas sinagogas diferentes, pois não permanecia muito tempo em uma só cidade. No versículo 22 diz: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então Jesus visitava muitas cidades, muitas sinagogas. Me fez lembrar aqui um cântico antigo, que fala assim: Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza sai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para você, para mim também. Foi o que Jesus fez para essa mulher aqui, quando Ele passou naquele sábado, naquela sinagoga. Pare então, meus queridos, um instante e pense. Quantas vezes isso também acontece conosco? Entramos na igreja sem esperar nada. E então, entramos sem ser notados. Já fazemos parte da paisagem. Nossa dor, nossa angústia e nosso problema passa despercebido. Lamentavelmente, é uma coisa que muitas vezes acontece. Quantas pessoas que entram na igreja e saem, e muitas das vezes a gente nem nota, nem percebe. Toma cuidado, meu colega pastor, presbítero, diácono. Toma cuidado, você que é membro da igreja, seja qual for a sua igreja. Veja sempre quem está ao seu lado e se importe com ele. Um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor. Ô, como é que vai? Tudo bem? Como está se sentindo? Isso é uma coisa muito interessante e gostosa. Eu e Lina e meus filhos, enquanto pastoreamos as igrejas, sempre tivemos esse cuidado. E Deus nos abençoou e abençoou muitas vidas. E Deus pode abençoar a sua vida também. Imagine uma pessoa fazendo o mesmo pedido durante 18 anos. Ao se aproximar de alguém, ela talvez provocasse comentários. Lá vem aquela mulher de novo. O dirigente da sinagoga não gostou do fato de Jesus ter curado no sábado. O que ele desconhecia é que ao entrar num lugar, Jesus muda, corrige, edifica e rompe o jugo que estava escravizando aquela vida. É o que Jesus faz hoje. Vou repetir. Quando Jesus entra num lugar, Jesus muda, Jesus corrige, Jesus edifica
e rompe o jugo que escraviza a vida. Quantas bênçãos nós vimos no nosso ministério de Jesus estando presente na igreja, nos lares, onde estávamos, e trouxe-nos alegria, prazer, cura e amor. O que ele desconhecia é que ao entrar naquele lugar, né, eu estou me referindo aqui agora, referente àqueles homens que guardavam a lei, desconhecia o que Jesus era, o que Jesus podia fazer. Então, queridos, no capítulo 13, versículo 11 diz, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, né? Então, aqui relata que a mulher andava por causa de um espírito mau, né? Muitas das vezes, não que a gente procura o espírito mau, mas muitas vezes pessoas que servem a Satanás, pessoas que muitas vezes procuram outras coisas, e muitas vezes são tomadas por demônios, e essas pessoas, ao adentrar ao trabalho, ao adentrar às casas, muitas vezes provocam em mim, provocam em você arrepios, né? Porque ali não está a luz de Cristo, ali está as trevas, né? Então é complicado, e foi o que essa mulher sentiu, né? O mesmo Espírito pode hoje esmagar e encurvar a muitos. Há uma combinação de fatores que tem subjugado milhares de vidas. Observe o que diz o versículo 11. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. É provável que ela tenha feito tudo para conseguir a cura. E ela tinha dificuldade. Então vamos ver como age esse espírito hoje. Em primeiro lugar, está o meio ambiente. Muitos são pressionados pelo poder esmagador do exército. Muitos são pressionados pelo poder esmagador exercido pelas grandes cidades. O aspecto de nós morarmos em grandes cidades é o corre-corre. O tráfego, a violência, o barulho e a hostilidade das pessoas são motivo de estresse para muitos. Eu diria o corre-corre, né, que nós temos. E muitas vezes isso nos cansa, isso nos perturba, isso dificulta o nosso dia a dia. O resultado é que subitamente passamos a andar encurvados como aquela mulher. A gente deixa se levar, né, pelas circunstâncias dessas pressões, e muitas das vezes a gente não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de cuidar da família, de estar na casa do Senhor, de ler a palavra, e aí a gente fica prensado, né? Aí a gente fica subjugado, e a gente não tem força para poder se desenvolver, né? Então temos que tomar muito cuidado. Em segundo lugar, referente à questão desse espírito, está a própria família. Veja bem, ela também agiu com um fator de pressão, né? A família age muitas vezes com um fator de pressão sobre nós. Em Mateus 10, 36, vocês não vou ler total, Mateus 10, 36, mas lá diz o seguinte: os inimigos do homem serão da sua própria família, da sua própria casa. Isso acontece. Os lares são duramente atingidos pelo desamor, pela falta de sensibilidade, de respeito e de carinho. E hoje, com essa tecnologia, com todo respeito, celulares e outras coisas mais, a gente vê os filhos, muitas vezes vê os netos, né, vê as pessoas, ou mesmo a gente se envolve com o celular, se envolve com isso aqui e esquece de olhar um para o outro, esquece de sorrir, né, esquece de brincar, muitas vezes até de criticar, né, quantas das vezes, eu não pentei o cabelo hoje, tá, não escovou o dente, né? São situações, esquece porque está ali ligado no celular, né? E isso, lamentavelmente, na hora do almoço, comer junto, aquela coisa toda. Então, essas coisas trouxeram algumas dificuldades e a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo isto, tá? Não se deixe esmagar
pelo correr do tempo, ele está sob o controle de Deus. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Em terceiro lugar está o tempo. Ele também é um fator interessante e esmagador. Há muitos corações infartados, há muitos estômagos perfurados, muitas articulações imobilizadas. Tudo porque o tempo está passando e as pessoas não conseguem realizar o que eles desejam. E alguém afirmou, o ontem já foi, né? O ontem foi hoje, e o hoje será ontem ou amanhã. Então não se deixe esmagar pelo correr do tempo, ele está sob o controle de Deus. Fechando a palavra dessa tarde. Ao ver aquela mulher, Jesus colocou um ponto final na dor que ela sentia. Versículos 12 e 13 diz claramente sobre isso. 12 e 13. E veio ali, né, a mulher possessa e tal. Aí no versículo 12, vendo a Jesus, chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Pensou que milagre, né? Que coisa linda. Se nós estivéssemos ali, hein? Estivesse acontecendo isso, né? Que coisa impressionante. Mas confesso a vocês que já vimos muitas coisas parecidas dessa na igreja. A unção de Deus agindo, o Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, nas igrejas, na minha vida, na sua vida, transformando vida. A gente precisa crer, a gente precisa confiar. Então esse mesmo Jesus pode endireitar a sua vida. Viu? Seja qual for a força que está esmagando o seu corpo, esmagando o seu espírito, ela não resistirá à presença do Senhor Jesus. Isso é uma grande verdade. Quer-se, né? Se dá aos pés de Jesus, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus entrar na sua casa, você vai ver como é lindo e maravilhoso e transformador. Coloque diante de Deus as suas aflições, meus amados, porque Ele pode livrar você de todas elas, não é só de uma, de todas elas. Saiba que Ele é o quê? Médicos do médico, o Senhor dos senhores. Deus, na pessoa do Filho Jesus Cristo, nos ama e Ele concede-nos a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, e Ele quer nos abençoar. Amém? Que Deus possa abençoar-nos, né, nessa tarde e que vocês possam receber a graça salvadora, libertadora de Cristo Jesus. Tem uma listinha ligeira aqui que a minha secretária, chamada Sália, pegou algumas pessoas que comentaram hoje, né, aqui o nosso compartilhar. Thelma Ribeiro, Wanda Lúcia, Geonice Andrade, Elisval, colega lá de Goiás, Moura, Mariana de Ubatuba, Júnior, filho da Laodiceia, Tiago Nogueira e Ângela Vinícius. Até me arrepio. Louvado seja o Senhor, que Deus possa estar abençoando as suas vidas como as de demais. E muitas vezes eu não dou conta de acompanhar, de responder, mas Deus seja louvado por você, que nós possamos honrá-lo sempre. Vamos orar. Deus nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, nós te buscamos e dobramos os nossos joelhos, porque a ti pertence toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Louvado seja, Pai, o teu nome, de Jesus, teu Filho Espírito Santo, nos lares que nos recebem nessa tarde. A esse irmão, a esse amigo, a essa irmã, a essa amiga, que o Senhor visite agora no seu lar. Que o Senhor contemple essa casa com a tua infinita graça, Pai, misericórdia, amor, perdão, salvação e libertação, Senhor. Assim como no passado, o Senhor abençoou aquela mulher que 18 anos andava encurvada, andava, Deus, com dificuldades. Naturalmente, Senhor,
era desconsiderada de todos da época, mas Jesus teve compaixão. Eu rogo agora, Pai bendito, que teu Filho Jesus Cristo tenha compaixão daquele que nos ouve, daquele que nos assiste, daquele que ouviu a tua santa e bendita palavra, que possa ser, ó Deus, nesse momento, lavado esse coração pelo sangue de Jesus Cristo, purificado, Senhor, e que esta vida possa ser tocada por Ti. E se porventura, ó Deus, algum irmão, amigo, pessoa que nos ouve, tem andado encurvado, ó Deus, envergonhado, não consegue olhar para cima, olhar para o alto, olhar para Jesus, ó Pai querido, que nesse instante isso caia por terra, e essa pessoa levante a sua cabeça, cante como aquela mulher, pule de alegria e dê glórias ao Senhor. Louvado seja o Senhor esta tarde. Muito obrigado, Pai, por esse momento, e rogo a tua bênção sobre essas vidas, agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. E a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, maravilhoso Consolador, o Espírito Santo, esteja convosco e conosco, agora, para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Até o próximo domingo, se Deus nos permitir. Estou muito feliz por você. Ok? Amém. A Vânia Lúcia lá de Soledade de Minas. A Vânia Lúcia lá de Soledade de Minas. Pessoal de Soledade de Minas, obrigado. Deus abençoe. Escreveu aqui.